Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro. Continuamos então nas histórias de esperança e eu não tenho tido muito tempo, mas tenho andado a pensar o que é que vou falar para vós mais tarde, que seja um livro mais importante, um livro que nós precisamos de decifrar, de saber mais sobre Jesus, que tem que ser mesmo um livro que nos últimos tempos nos ajudem a conservar isto que tanto queremos, a fé em Jesus, para nunca nos desviarmos. Então, continuando aqui com as histórias de esperança, vamos ler hoje no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, e diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilhe será exaltado. Então vamos ver aqui, do versículo 9 ao 12 diz: confiança própria e desprezo pelos outros. Onde podemos encontrar segurança e justiça? Poderá acontecer que, confiando em nós mesmos, venhamos a desprezar todos os outros. Depois de conhecer Cristo e de procurar fazer sua vontade, ainda deve considerar como pecador e indigno da salvação? Ou, ao seguir Cristo, sou merecedor da salvação? Pior do que amante do pecado é o crente que vai à igreja cheio de justiça própria e se vê como um exemplo para todos, não vendo as suas próprias falhas. Cada ação que pratica ou cada decisão que toma são vistas por si mesmo como concedente mérito e recomendação diante de Deus, e separando-o dos outros para melhor. O segredo da ilusória satisfação própria está em compararmos as nossas vidas e conduta com os homens em vez de compararmos com Cristo. Assim, tornamo-nos cada vez mais orgulhosos em nós mesmos e intolerantes com os demais. Se a nossa experiência cristã se assemelha a esta realidade, não somos ainda de facto os cristãos. Nós, quando nos exaltamos a nós próprios, não estamos a fazer a vontade de Cristo. Até porque Jesus, em cada momento que passava junto dos mais pobres, dos que não tinham nada, ele, se pudesse, dava até a sua camisola para que as pessoas ficassem bem. E isso é o que nós devemos fazer diariamente. Nós não nos podemos exaltar, porque quem tem que ser exaltado é Deus. Deus porque nos fez, Deus porque tem misericórdia de nós, Deus porque nos dá tudo. Até o trabalho nos dá-nos a saúde, dá-nos o alimento de cada dia. Por isso a exaltação é toda dele, não nossa. Nós, quando achamos que estamos a fazer uma coisa nossa, acabamos por dizer, graças a mim, até mesmo os cristãos se esquecem um pouco de Deus e acabam por achar que eu consegui fazer isto porque eu tive força ou tal. Não. A força não vem de nós. Nada vem de nós. Tudo vem de Deus. Tanto que as pessoas que não acreditam em Deus acham que é tudo deles, mas que depois, mais tarde, vão ver, por uma situação de saúde, uma situação complicada de desemprego ou tal, veem claramente que foi Deus que, através das nossas orações, lhes conseguiu dar ânimo e força para alguma situação da sua vida. No versículo 13 diz: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É-nos difícil crer e aceitar que ainda tenhamos vivido 1000 anos da vida de Cristo como uma devoção perfeita a Deus. Caso isso fosse possível, ainda assim devíamos ver-nos como o publicano e com sinceridade de coração dizer: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós sabemos que somos pecadores todos os dias, mas por vezes admiti-lo é muito difícil. E este publicano vem-nos mostrar que nós, em cada momento das nossas vidas,
precisamos de Jesus, seja em que circunstância for. Talvez porque agora vivemos o Covid e talvez porque alguns tenham passado muito mal e tal, tenhamos consciência que Deus precisa de estar no meio de nós. Mas Deus tem que estar no meio de nós em todos os aspectos da nossa vida. Porque se Deus estiver no aspecto da saúde e não estiver no aspecto do trabalho ou de uma casa, ou seja o que for, nós não estamos a ser cristãos. Nós estamos a ser mentirosos, estamos a ser impulsionados pelo aquilo que não deveríamos e em vez de termos Jesus no coração temos o diabo. Uma eternidade de devoção e obediência a Deus não conseguirá acrescentar um grama de justiça à nossa vida. Ainda que reluzentes no nosso modo de agir, falar e vestir, somos pecadores, sem qualquer mérito de recomendação, só o Espírito Santo poderá fazer-nos entender e aceitar a nossa realidade como sendo exatamente esta. E por último diz no versículo 14, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado e qualquer a si mesmo que se humilhe será exaltado. Quão diferente seria se os que se dizem filhos de Deus reconhecessem com verdade e humildade a sua real condição. Talvez assim outros pecadores tivessem coragem de se juntar a eles, tal como tinham um desejo e prazer de se aproximar e juntar a Cristo, mesmo sendo ele sem mancha de pecado. É este um dos grandes desafios da vida do crente. Com Cristo no coração, olhar para os outros com a mesma benevolência que desejaria para si mesmo. Hoje deixo-vos este desafio, que nós tenhamos um coração mais humilde e que tenhamos a misericórdia de olhar para o próximo como Deus olha para cada um de nós. Que nós, em cada momento que vamos falar mal do próximo, tenhamos a decência de fechar a nossa boca e pensar primeiro porque é que aquela pessoa está a agir daquela forma e que será que precisa de ajuda. É nesses sentidos que nós temos que estar mais aptos e que temos que estar mais atentos a todo o próximo que está perto de nós. Jesus, muitas pessoas sabem de Jesus, mas muitas outras também não sabem. E quem não souber de Jesus faz coisas muito tristes na sua vida e na vida do outro. E então nós, como cristãos, temos que dar o exemplo. Temos que mostrar que somos de Cristo, que sem Jesus não conseguimos nada e que eles também podem ter a possibilidade de Jesus estar no coração deles, tal e qual como está no nosso. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.